Boa tarde a todos. Meu nome é Everton Ferreira de Souza, sou médico no município de Dores de Guanhães. Sou responsável pelas estratégias de enfrentamento e monitoramento da pandemia de Covid-19 aqui neste mesmo município. Esse vídeo hoje ele tem o intuito de explicar, trazer algumas informações importantes concernentes ao funcionamento, né, das informações disponibilizadas no nosso boletim epidemiológico. Então, quando você clicar no site da Prefeitura, né, de Dores de Guanhães, você vai clicar no ícone Covid-19 e vai abrir várias informações sobre as estratégias no município para enfrentamento desta pandemia. E entre elas vai ter um link lá de boletim informativo Covid-19. Neste boletim, nós fizemos um desenho desse boletim para a gente tentar esmiuçar para a população todo o trabalho de monitoramento que tem sido feito ao longo desses meses. Então, nós estamos já caminhando para quase 2 meses, quase 60 dias, né? Um pouco a mais que isso, desde que nós iniciamos esse trabalho intenso com a Força Tarefa para monitoramento de toda a nossa população. Nesse boletim, então, a equipe de saúde, né, ela presencialmente foi monitorando esses pacientes casa a casa, colhendo as informações, e esses dados foram compilados de uma forma futura para que nós pudéssemos fazer análises, fazer tratamento desses dados. Então, dentre essas análises, foi-se criado um boletim informativo para a população. E tentamos colocar de uma forma mais ampla possível, explanando ponto a ponto. Porque quando você não tem casos confirmados, você trabalha com análises estatísticas de casos suspeitos. E por trás desses casos suspeitos, você tem análises estatísticas que englobam uma série de possibilidades, como, por exemplo, pacientes que são grupo de risco, pacientes oriundos de outros municípios, pacientes com sintomas de síndrome gripal, pacientes com sintomas de pneumonia, pacientes com sintomas de insuficiência respiratória. Então, você começa a compilar essas informações para você fazer análises, inferências estatísticas. Claro que, em um certo momento, você começa a testar e testar. Mas a estratégia, no momento, não é a ampla testagem. Nós temos a monitorar. Isso é a nível Brasil, não é a ampla testagem. Então, a estratégia é nós monitorarmos os pacientes da forma mais intensa possível e termos esses dados compilados diariamente. Então, nesse boletim, nós temos aqui, olha, por exemplo, são 4 pilares. Então, nós colocamos o pilar dos pacientes monitorados de uma forma geral, dentro desses 60 dias. Os pacientes suspeitos pela portaria atualizada do Ministério da Saúde de abril, né, portaria 454 de 20 de março, salvo engano, que mudou a definição de casos suspeitos. Então, não preciso mais ter o vínculo epidemiológico. Os pacientes suspeitos não precisam ter vindo de país onde estão tendo transmissão comunitária de Covid-19. Então, essa definição de caso suspeito, ela passou por uma transformação. Então, atualmente, caso suspeito são pacientes com síndrome gripal e pacientes com pneumonia. E a minha terceira linha, meu terceiro pilar aqui, são os pacientes confirmados com testagem e os pacientes descartados, né? Seja pela testagem ou seja apenas pelo dado epidemiológico. Então, nesse ponto, esse boletim ele tem uma vantagem que ele aborda todas as possibilidades de pacientes em um estudo estatístico. Então, ele vai te dar os pacientes totais
monitorados, os pacientes suspeitos, os pacientes confirmados e os pacientes descartados. Vai te dar a mais ampla gama de informação possível. Então, quando pensou-se nesse boletim, é trazer o máximo possível de informação em prompt para a população, mas também tendo a maior amplitude de dados possíveis. Tanto que dá um trabalho muito grande, porque você tem de trazer esses dados, tratar esses dados em planilhas, converter esses dados, fazer análises para depois você chegar nesse resultado final. Mas esse tem sido o nosso compromisso, né? Então, além da ampla gama de informação nesse boletim, nós temos uma outra questão, que é a autoexplicação desse boletim. Então, se você tem dúvida do que é um paciente monitorado, grupo de risco, apenas passe o mouse em cima desse bonequinho do grupo de risco, desse GIF, desse bonequinho, e vai te dar as informações. Neste trabalho atual nosso, então, dos pacientes monitorados, eu tenho um total entre sintomáticos, entre assintomáticos e sintomáticos, 3.561. Desses 3.561, 3.401 são pacientes assintomáticos. Por que são pacientes assintomáticos? Teve contato com pessoas ou veio de uma região com tradição comunitária ou não tem sintoma nenhum. Aquele paciente que não tem sintoma ou aquele paciente que apenas teve o contato e que é assintomático e que foi monitorado. Agora, não, o paciente está tendo sintoma gripal, né? Como tosse, falta de ar, então esse paciente vai entrar como sintomático. Então, atualmente, o total de paciente monitorado são os casos assintomáticos e os pacientes sintomáticos. Desses pacientes assintomáticos, nós temos um total de pacientes que perfaz o grupo de risco, né? E que desse total de 3.561 pacientes monitorados, 1.421 são os pacientes que estão dentro desse grupo de risco, maior de 60 anos e que tem alguma comorbidade, basicamente isso. Quando eu desço aqui, eu agora quero ver dos pacientes monitorados, pela definição atual do Ministério da Saúde, quem são os pacientes suspeitos? Aqueles pacientes com síndrome gripal ou os pacientes com pneumonia. Então, com síndrome gripal, atualmente, eu tenho 10 pacientes, 10 casos. Já houve-se mais. Mas esses pacientes, ao longo do seu tratamento de evolução, foi se descartando gripe, então esse número ele vai modificando. Aqui nos pacientes sintomáticos, não, porque é o paciente monitorado. No paciente com síndrome gripal, então, atualmente nós temos 10 casos. Com pneumonia, atualmente, nenhum caso. Desses pacientes sintomáticos e suspeitos, foi-se feita investigação laboratorial com cotonete, com suave, de 4 pacientes. E, como eu noto, desses 4 suaves que eu colhi, nenhum se confirmou. Então, de toda a minha testagem, atualmente, confirmado, eu não tenho nenhum caso. Nem paciente que ficou doente e curou e nem paciente que atualmente está com sintoma de gripe ou pneumonia, suspeito de Covid, testei laboratorialmente e confirmou. Não tem. E não tem um óbito confirmado laboratorialmente, no momento do óbito ou antes disso. Agora, temos um óbito paciente suspeito, porque esse óbito, lá atrás, foi um óbito com síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória aguda. Como não havia disponibilidade de testagem, esse paciente fez uma declaração de óbito como insuficiência respiratória aguda grave, notificou essa síndrome respiratória grave e eu tenho de compilar esse paciente aqui agora. Então, esse óbito aqui não é de confirmado de Covid-19, não. É um óbito suspeito, porque eu notifiquei a insuficiência respiratória desse paciente. E pelo protocolo atual do Ministério da Saúde, todos os pacientes com insuficiência respiratória grave, ou com síndrome
respiratória aguda grave serão classificados como suspeitos. Por isso, esse modus operandi está aqui dessa forma. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, tá bom? Então, eu tenho um óbito suspeito. Dos descartados, aqueles pacientes que lá em cima foram monitorados sintomáticos, elencaram como síndrome gripal e, ao transcorrer desses 14, 21 dias, deixaram de ter sintomas e eu não testei ou não houve gravidade, eu vou colocar esses pacientes como assintomáticos descartados. Os pacientes sintomáticos descartados para COVID-19 são aqueles pacientes que, em um primeiro momento, foi monitorado, tinha sintomas compatíveis e eu testei laboratorialmente e esse paciente não deu positivo para COVID, mas ele continua tendo sintomas. Então, esse paciente é um alerta que eu tenho de investigar outra provável causa. Então, por exemplo, dengue, influenza, pneumonia bacteriana, tuberculose. Então, agora eu tenho de investigar. Por quê? Todo o estudo atual não é apenas focar na COVID-19, mas é nós tentarmos entender a dinâmica dos pacientes acometidos por insuficiência respiratória, para a gente conseguir ter essa estatística da forma mais rica possível. Então, esse é o layout do nosso boletim, né, epidemiológico, com informações precisas, informações claras, informações amplas. A gente pensar em 60 dias de uma força-tarefa, né, você chegar a quase mais de 60% de uma população, isso é um ganho muito grande para o nosso município e creio que esse ganho irá se perpetuar para outras estratégias em saúde coletiva que nós venhamos a adotar. Então, qualquer dúvida que tivermos concernente às informações do boletim, a equipe de saúde está à disposição para esclarecê-las, tá bom? Queria deixar só esse vídeo rapidinho para constar as informações concernente ao layout do nosso boletim epidemiológico. Esse vídeo eu gravo a pedido da nossa secretária de saúde, a senhorita Deise de Carvalho. Uma boa tarde a todos.